falando aqui nesse parágrafo 17 da mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, ele começa dizendo: eu quero que você recorde disso. Quero que você recorde disso. Eu vou tentar passar por isto outra vez de manhã. Gentios, o evangelho que é dado a eles é um evangelho de fé. O evangelho que foi pregado para os gentios, um evangelho de fé, não de obras, de maneira nenhuma. Veio, é como eu disse ontem à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, quando eles desceram até a Judéia, aos judeus. Atos capítulo 19 e o versículo 5. Vamos ler. Atos capítulo 9 e o versículo 5. 19. Diz assim: e os que ouviram foram, vamos, o 4, irmãos, o 4 e o 5. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Aleluia. Eles tiveram que colocar as mãos naqueles, para eles recebê-lo. E quando eles desceram até os samaritanos, eles tinham que colocar as mãos sobre eles. Mas quando eles chegaram até os gentios na casa de Cornélio, enquanto Pedro falou estas palavras, nenhuma imposição de mão. Veja que pelo um lado aqui, tiveram que ser posto a mão sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas quando a coisa ecoou, explodiu, e eles se encheram do poder de Deus, não precisou-se mais se colocar a mão para a pessoa receber o Espírito Santo. Agora, simplesmente uma palavra, e a pessoa apanhava aquilo com fé, crendo e recebia. Agora, eu fico pensando, por que imposição de mão? Que às vezes você é levado a crer naquilo que você pega, naquilo que você vê, não é? Mas a coisa avançou-se. E quando aí o Comprana diz aqui no 18, quando a garotinha morreu, a filha de Jairo, o sacerdote disse: venha e coloque as mãos nela, e ela viverá. Mas quando o centurião romano, um gentil, disse: não sou digno para que tu entre debaixo do meu telhado, diga a palavra. Amém. Glória a Deus. Um teve que botar a mão e ela ressuscitou. Mas o outro disse: não, só diga a palavra que a coisa acontece. Amém. Aí é questão de fé. Amém. Isso é verdade. É questão de fé. Para você ser curado, você não precisa vir aqui no altar e eu colocar a mão, pastor, quem quer que seja, em você. Mas isso também não quer dizer que você não possa vir aqui e o pastor, o ministrador, toque em você e você seja curado.
Entende? Isso é o grau de fé que a pessoa tem. Amém, Senhor. Se ela tem uma fé explosiva na palavra de Deus, e quando ela pega aquilo, eu creio, Amém. ela é curada, ela é abençoada. Mas tem aquelas outras que precisam, sabe? Ela precisa de um toque, de um negócio, Amém, verdade. porque ela não atingiu ainda aquele grau de fé. Olha, irmão, quando o profeta estava em fila de oração, tinha uns que chegavam assim e tinha que voltar. Vinha pessoas no altar e ele pegava ela. Mas tinha um momento que ele via que a audiência estava com um grau de fé e falava: vocês aí que sofrem com problema tal, fiquem de pé. Vocês sofriam. E ele orava por aquelas pessoas e todas aquelas pessoas eram curadas. Ele não precisava tocar nelas. Entende isso? Amém. Por quê? Porque elas atingiram Amém. um patamar de fé, elas atingiram um patamar de fé que elas eram curadas na audiência. Amém. Porque elas estavam vendo a coisa se manifestando ali e a coisa acontecia. Verdade. Amém? Aí ele diz assim: não sou digno para que tu entre debaixo do meu telhado. Diga a palavra. E isto, vê, a mulher Sirofenícia grega, realmente o que ele era. Quando Jesus lhe disse, não é próprio eu tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E ela disse: e ele disse: por teres dito isso, o diabo saiu da tua filha. Entende, irmão? Pegou uma palavra que disse, Jesus não precisou de colocar a mão dela lá, a mão dele, mas por tua palavra, o que tu disse, o diabo saiu da tua filha. Amém? Amém. Aí ele diz: filhas, diga boas coisas. Aí o Brana disse: isso aqui me chamou minha atenção, isso aqui me chamou minha atenção, meus irmãos, e eu vou lutar para falar sempre isso aqui. Ele diz assim, ó: por teres dito isto, o diabo saiu da tua filha. Aí ele diz: diga boas coisas então, diga algo bom a respeito de alguém. Falemos de Cristo. Diga algo a verdade, diga algo verdadeiro, algo real. E esta é a maneira de se livrar de demônios. Eu parei para pensar nisso aqui, me chamou a atenção. Vocês querem vencer o demônio? Vocês querem vencer o diabo? Vocês querem vencer as batalhas? Falem bem das pessoas, e vocês vão vencer. Fale bem, mesmo que ele cutuque no teu pé. Fale bem, não fale mal, de jeito nenhum. Vocês vão vencer isso. Amém. Você vai vencer esse problema, você vai vencer essa barreira, que às vezes é uma barreira tão grande que você olha que é grande, mas porque você está falando mal de alguém, venha se reconciliar, se reconcilie e comece a falar o bem, você vencerá este problema. Amém. Vai vencer. Que é um conselho de Deus para a tua alma. Diga bem e você vencerá esses demônios. Ele nunca disse, ele não orou pela menina, ele não orou por aquela menina, simplesmente ele disse: olha, o diabo deixou ela. Ele usou a palavra. Ele nunca disse nada a respeito dela ser curada. Ele simplesmente disse: porque tu disseste isso, por teres dito isso. Amém, irmãos? Amém. A irmã outro dia, ela não pediu por nada, ela simplesmente sentada lá, porém ela disse a coisa correta. Amém. Ela simplesmente sentada lá disse a coisa correta, que agradou o Espírito Santo. Amém. Quando você diz a coisa correta e agrada o Espírito Santo,
o Espírito Santo falou de volta e disse: Rod, peça qualquer coisa que você desejar. Ouve a palavra. Quando o Espírito Santo se agradou do que ela disse, aí voltou a palavra pela boca do profeta dizendo: agora pede. Pede o que você quiser que eu vou te dar agora. Aleluia. Peça o que você quiser e desejar. Qualquer coisa que você precisar ou que descubra se isto é verdadeiro ou não. Peça qualquer coisa. A cura da sua pequena irmã aleijada, sentada lá do lado de toda encolhida, $10.000 para não precisar de pegar mais na enxada lá em cima nas colinas. A juventude restauraria o seu corpo bem gasto. Seja o que for que você desejar pedir, peça agora mesmo. Se isso não vier para lhe dar aquilo, neste instante, veja que a coisa é instantânea, neste instante, então eu sou um falso profeta. Isso é demais, não é? Jesus disse: diga a este monte. E você tem ouvido a respeito do que tem acontecido. Este é o ministério. Esse é o ministério da noiva. Esse é o ministério da noiva. Se você é noivo, você tem que estar nesse ministério da palavra. Entende isso? O ministério da noiva hoje é a palavra manifestada. Aleluia. Esse é o ministério que estamos entrando. Nós já entramos. Vocês entendem isso? Amém. Estamos lá em cima nas estrelas agora, logo a vinda do Senhor Jesus. E temos que ter fé do rapto na igreja para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos, para sair. Alguns não iremos, ou nós não iremos, mas não preocupes, isto estará lá. E quando o poder desta igreja levantar, isto traz seus irmãos, o poder daquela igreja vai aumentar e traz outros irmãos. O poder daquela igreja traz outros irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. E estamos procurando por isto. Amém. Aleluia. E nisso nós estamos agora, irmãos. Nós estamos vivendo isso agora. Amém. Parágrafo 38 ele diz: bem, esta é a mesma maneira que é com Deus. Deus é o grande Criador dos céus e da terra, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece Deus e o mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Mas ele somente operará quando você seguir as suas leis e instruções e atingir o alvo, que é o Espírito Santo. Então ele vai começar a trabalhar através de ti. Veja, irmãos, amigos, eu digo isto, eu nunca vi isto falhar e não falhará. Agora, observamos Jesus em Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Leiamos. Lucas 24, 49.
dizendo: e eis que sobre vós. Quem é esses vós aqui? O mundo, os ímpios, a religião. Quem é esses vós, irmãos? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Ele estava falando com discípulos, mas isso aqui não se refere somente aos discípulos. Agora, havia comissionado os apóstolos depois que eles foram salvos e santificados de acordo com a palavra, justificado crendo no Senhor Jesus. Santificado em João 17, verso 17. Vamos ler? João 17. Verso 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Vai captando aí. Amém? Amém. E quando Jesus disse: santificai-vos, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele era a palavra. Quem que era a palavra? Jesus era a palavra. Agora, eu pergunto, se Jesus era a palavra, e hoje? O que é a palavra? A Bíblia? Esse livro aqui? Sim. Jesus era a palavra. Ele instruiu os discípulos. Os discípulos não tinham isso. Vocês vão captar aqui isso comigo. Captem isso. Só que Jesus foi e voltou na forma de Espírito. Entrou nos discípulos. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Eles se tornaram a palavra. Isso aqui, este livro chamado Bíblia, e o Espírito Santo que escreveu essa Bíblia, quando ela está no coração do eleito, e quando o eleito manifesta o que está escrito, aquela pessoa se torna a palavra. Ele se torna um ungido para a hora, para o momento. Ele é um ungido de Deus naquele momento para falar e manifestar o que está dentro dele, que é a palavra, que é Jesus. Amém. Agora lhes deu poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Eles voltaram regozijando, e o nome deles estava no livro da vida do Cordeiro. Vocês recordam como que passamos por aquilo agora? Porém, eles ainda não eram convertidos, não tinha uma convenção ainda no coração deles. Jesus disse a Pedro na noite de sua crucificação, ele disse: depois que converteres, então confirme os teus irmãos. O Espírito Santo, você está crendo na vida eterna, mas quando o Espírito Santo chega, e aquilo é vida eterna. Quantos estão crendo aqui na vida eterna? Todos nós estamos crendo na vida eterna.
Mas quando a vida eterna estiver dentro de você, aí, irmão, tu não vai nem crer na vida eterna. Capite a coisa. Por que você não vai crer mais na vida eterna? Já tem a vida eterna. Você não vai mais crer porque isso é uma coisa que você já tem. Então, uma coisa que você já tem, você não vai ter esperança nem crer que vai receber. Você já recebeu, você não entende isso? Amém. Porque você crê numa coisa é algo que você ainda não tem. Você entende isso? Você está crendo numa coisa, não, eu creio que amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu vou ganhar tal coisa. Amanhã eu creio que amanhã de manhã será o próprio. Você está entendendo? Mas quando você está no banco, você diz, você não vai dizer, eu creio que eu vou para o banco. Por quê? Porque você já está no banco. Você está me entendendo, irmão? Então, quando a eternidade, que é o Espírito Santo, está dentro de você, você não vai crer que você vai para a eternidade. Porque a eternidade já está dentro de você. Você já recebeu a eternidade. Então, não precisa dizer, eu creio que eu vou. Não, se você crê que você vai para lá, é sinal que você está perdido ainda. No seu pensamento, nesse teu crer que você vai para lá, pode haver algum desvio. Você está me entendendo? Mas quando você diz que você já tem a eternidade, descansa. Você captou a coisa? Amém. Veja, irmãos, o Espírito Santo, você está crendo na vida eterna, diz o irmão Branco. Você está crendo na vida eterna. Aí diz, mas quando o Espírito Santo chega, aquilo é vida eterna. Você está crendo, você é gerado do Espírito em santificação, mas nunca nascido do Espírito, até que o Espírito Santo entre. Isto é correto. Um bebê recebe vida no ventre da mãe. Os pequeninos músculos estão se agitando, e uma vida, porém, é uma vida diferente de quando ele respira o sopro da vida através de suas narinas. É diferente isto que é. E eu fiquei pensando sobre esse respirar. Vocês sabiam que todos nós aqui vivemos dentro de água? Eu já vivi dentro d'água e não morri afogado. Você sabia disso? Amém. Eu fiquei pensando nisso agora lá em casa. Mas é. Eu não respirava. Não é isso. E eu fui olhar a transformação de dentro dos genes até o nascimento. E quando você é um germezinho, você fica ali. Uma das primeiras coisas que se forma é o coração. O coração, que é sangue. E quando o sangue, irmão, ele vai, sabe, entrando, ele vai, aonde ele vai criando. Por isso que a vida está no sangue. Amém. A vida está no sangue. E aonde o sangue vai, aquilo vai formando os dedos, vai criando as veias, e aonde a veia, o sangue vai chegando, vai se formando, até ficar completo. E o que o bebê respira, na verdade ele não respira, ele respira, é o líquido mediótico. Líquido mediótico que ele respira, na verdade, é um oxigênio que vem pela placenta da mãe, que entra pelo umbigo, ele recebe oxigênio ali para refrigerar, né, o sangue. Ele não respira, muito embora aquilo entra, às vezes e o pulmão dele, aquele líquido entra dentro do pulmão, que é para disso, mas ele não morre afogado. Por que ele não morre afogado? Eu fiquei pensando, mas Deus é tremendo, irmão. Verdade. Deus é tremendo. A mente humana não consegue chegar. Não consegue chegar. Ela tenta, mas não consegue chegar na profundeza de Deus. A pessoa que disser que não existe um Deus, ele está... Porque, meu irmão, olhe para isso. Olhe para isso, irmão. É uma coisa perfeita. Não tem imperfeição, é uma coisa perfeita. Eu fiquei
fiquei pensando nisso, eu vivi dentro de uma bolsa de água. E se eu ficar hoje dentro da água, eu vou morrer. Entende? Interessante isso. E o Espírito Santo, você está crendo na vida eterna. Ele diz: um bebê recebe vida no ventre da mãe. Meus queridos irmãos, quase terminando. O batismo com o Espírito Santo é diferente da santificação. O batismo com o Espírito Santo é diferente da santificação. Santificação é a limpeza, da qual é preparação de vida. Mas quando o Espírito Santo vem, ele é vida. Preparação é limpeza do vaso. O Espírito Santo é o enchimento do vaso. Santificação significa limpar e colocar de um lado para o serviço. O Espírito Santo coloca isto em serviço. Você é o vaso. Você é o vaso. Amém? Você é o vaso que Deus limpou. Deus limpou isso aí. Descobrimos que o Espírito Santo é Deus. Você crê nisso? Amém. Ele mesmo em você. Irmão, crê nisso? Amém. Ele mesmo em você. Deus estava sobre você na coluna de fogo. Você crê nisso? Amém. Porque eu estava lá. Eu estava lá. Se o Espírito Santo, se Deus estava lá, eu estava lá. Vocês creem nisso? Por que eu estava lá? Porque eu estava em Deus. Amém. Muito embora não no físico, mas eu estava na coluna de fogo. Eu estava lá, irmão. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu estava lá quando Moisés estava lá na sarça, antes de subir na sarça, naquele redemoinho, naquele fogo, pegando fogo. Eu estava lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que eu fui elegido, eu vim de Deus naquele momento que Deus estava ali trabalhando com o seu povo ali. Eu estava lá, não na forma física, mas na mente de Deus eu estava lá. Aquele ali era o caminho, Deus preparando um caminho para que nós pudéssemos, a noiva de Cristo, ser gerada. Aleluia. Veja, o Espírito Santo é o enchimento. O Espírito Santo coloca isso em serviço. Você é o vaso em que Deus limpou. Descobrindo que o Espírito Santo é Deus, Ele mesmo em você. Deus estava sobre você na coluna de fogo. Como é que Deus estava em você na coluna de fogo? Eu entendi isso aqui. Por quê? Porque eu estava lá, irmão. Entende isso? Com Moisés, Deus estava com você em Jesus Cristo. Por que eu estava em Jesus Cristo? Porque eu estava nele. Agora é Ele em mim. Amém. Entende? Eu estava nele e Ele agora em mim. Agora Deus está em você no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não três deuses em Deus, um Deus operando em três ofícios. Ofício de Pai na criação, ofício de Filho na redenção e ofício de Espírito Santo hoje no crente, no cristão, no eleito. Amém. Deus descendo do homem de cima. Ele não podia tocá-lo porque ele havia pecado no jardim do Éden e separou a si mesmo de seu companheirismo. Então o que aconteceu? Ele tinha que estar acima dele. Sangue de touro e bodes não permitiria que ele tivesse companheirismo com o homem outra vez, mas através de leis e ordenação, este tempo que viria da oferta de bodes e assim por diante, ovelhas. Então, quando Deus desceu e habitou em um corpo santificado, nascido de uma virgem, que Deus Ele mesmo, você sabe o que fez Deus? Ele não fez
fez nada a não ser, ele colocou a sua tenda no meio de nós. Deus habitou em uma tenda chamada Jesus Cristo. E eu pergunto, qual é a tenda em que Deus está hoje, irmão? Ele disse que ele não habitaria em templo feito pela mão do homem. Qual é a tenda que ele está morando hoje? Se ele morou numa tenda chamada Jesus, e qual é a tenda que ele está hoje? Em nós. Nós somos essa tenda. Ele simplesmente montou a sua tenda com a nossa, se tornou, e pregando sobre aquela manhã, esta é o melhor. Ele deixou isto a um lado, agora que como a tenda de Deus, ou habitou conosco. Agora Deus está em nós. Jesus disse em São João 14: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim, Deus em nós. Amém? Amém. Qual era o propósito? Executar o seu plano. Deus tinha um plano. Ele queria operar entre os homens. Amém. E ele trouxe isso na coluna de fogo. Aquela era o fogo místico que estava pendido sobre os filhos de Israel. Então o mesmo fogo foi feito manifesto no corpo de Jesus. E ele disse que ele era aquele fogo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele era aquele fogo. E ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. E após a sua morte, sepultação e ressurreição, São Paulo o encontrou no caminho, quando o seu nome ainda era Saulo, no caminho de Damasco. E ele voltou outra vez naquela coluna de fogo. Uma luz cegou os seus olhos. Isto é certo. E aqui está ele hoje, a mesma coluna de fogo, o mesmo Deus fazendo os mesmos sinais, as mesmas obras, porque ele está trabalhando no meio de seu povo. Amém. Ele está em nós. Ele está com você agora. Porém eu estarei em vós e estarei convosco, mesmo em vós até o fim, consumação, o fim do mundo estaria conosco. Agora observem, Jesus os havia comissionado para subirem até Jerusalém, esperarem. A palavra ficar significa esperar, não significa orar, significa esperar. Eles ainda não estavam ajustados ao assunto para pregarem, porque eles simplesmente conheciam a sua ressurreição através de seu poder, de sua pessoa, de vê-lo lá fora. Eles ordenou para não pregar, mas para não fazer nada até que eles fossem revertidos do poder e do alto. Amém. Amém? Amém. Ele em nós hoje, não em um sistema, numa igreja, mas ele em nós, ele em você. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê graça.